E aí, pessoas que moram no país que vai executar uma dominação mundial, tudo bem com vocês? E vamos aí, para mais um vídeo do Humberto Matos no Inteligência Limitada falando sobre a China. Subsidiadas. São acessíveis pra caramba. Por exemplo, o caso da Evergrande lá, né? Que era uma grande construtora que quebrou. E aí é mais um exemplo de como que a China controla os seus capitalistas, né? Porra, deu um rombo bilionário, né? Nessa construtora. Se é nos Estados Unidos, tinha quebrado os bancos tudo. O Federal Reserve tem que entrar com muita grana para segurar. O que aconteceu com a Evergrande na China? Ah, tem prejuízo? Dá para cá que é nosso. Eles assumiram todo o prejuízo, mas tiraram os burgueses da jogada e disseram, então tá, então agora nós vamos entregar os apartamentos que estavam acordados, não vamos deixar as pessoas chupando o dedo, porque aqui no Brasil, por exemplo, se eu compro um apartamento na planta e o cara quebrou... Putz, isso acontece direto. Quebrou, né, meu velho? Não tem o que fazer. Fica na justiça há anos e anos. A China abraçou todo o prejuízo. Todo mundo recebeu a casa. Vai receber as casas. Não sei em pé tá isso agora, mas enfim... Que eu me lembre, o governo também dividiu a Evergrande em empresas menores. Porque, no fim, essas empresas grandes, elas são várias empresas numa só, né? E eu sei que o governo dividiu as empresas e alguns donos, eu não me lembro quantos, tiveram que pagar do próprio bolso parte do prejuízo. Tiveram que desembolsar a grana, coisa de bilhões de dólares. Enfim, ela garantiu e vai subsidiar, ela tem programas sociais para conseguir fazer as pessoas comprarem casa mais barato, mas na China, assim, um aluguel, dependendo do lugar, é caro. Sim. Tem mercado imobiliário. Então ainda existe isso. Mas... A China vive de especulação imobiliária, que é uma especulação pesada, né? Diminuiu bastante por causa da Covid, e as pessoas começaram a guardar dinheiro ao invés de gastar com apartamentos, e aí o preço dos imóveis começou a cair, ou pelo menos parar de subir como estava subindo antes, né? Mas os caras que trabalham comigo falam que eles compravam um apartamento para revender depois. Essa é a ideia. Porque assim, os apartamentos aqui são muito caros. E se o cara for alugar, ele não tira o aluguel. Assim, com o aluguel, ele não tira o valor que ele vai pagar no apartamento. Não tem como. Então, era só para especulação mesmo. Pô, o dono da empresa que eu trabalhava antes comprou 42 apartamentos na cidade que a gente morava. Mas o Estado, porém, ele tem algumas políticas para atender as necessidades da população. Gente, a galera tem que entender que a China ainda é um país pobre. Sim. A China deu um salto. Ainda é. Se a gente for parar a pensar, se pegar a renda per capita, coisa assim, dá para ver que a China está muito longe ainda dos países ricos. 40% da população da China, coisa de 680 milhões de pessoas, vivem com R$800 por mês. Ainda tem muita pobreza. A renda média da China é uns R$5.000 por mês, mais ou menos. Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro. Então tem uma desigualdade muito grande na China ainda. Que esse é um dos planos do Xi Jinping, né? Que eles chamam de prosperidade compartilhada, se eu não me engano. Que é todo mundo chegar num nível ok. E dali para frente, né? Quem conseguir ficar mais rico, é mais rico. Mas a ideia é que todo mundo ficar numa situação boa. E ainda está longe disso, né? O que está acontecendo é que a China está aumentando uma velocidade interessante, vamos dizer assim, a renda per capita. E o que assusta mais, tá? A China tem uma renda parecida com a do Chile, se eu não me engano. Deve estar mais ou menos nessa... Acho que ainda abaixo, mas ainda parecido com isso. Mas por que assusta os Estados Unidos? Bom, porque não é um país pequenininho, né? É um país que tem uma população gigante, que tem a maior quantidade de fábricas do mundo lá. Então, se a China começa a transformar essa quantidade de produto, essa quantidade de gente, essa quantidade de salário em qualidade, que é o próximo passo que eles estão tentando, vai ser um abraço. Né? E assim, a China não precisou invadir ninguém. Né? Ao contrário dos Estados Unidos, que só no Afeganistão eles gastaram mais de $1 trilhão para destruir o Afeganistão em 20 anos, a China não invadiu ninguém militarmente. Pode ter discussões aí, né, do imperialismo econômico chinês. Ok, isso pode realmente não existir. Mas nesse termo de violência, de invadir para pilhagem, pirataria, que é o que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos fazem pirataria no mar. Eles roubam navios do Irã, navios da Venezuela, simplesmente param o navio e roubam. Sabe? Eles literalmente fazem isso. Então a China não faz. A China tem outras práticas, mas a China não precisou matar ninguém nesse processo. Né? E eles estão caminhando para isso. Hoje a galera tem ainda o mito de que o produto da China é barato por causa da exploração da força de trabalho. Isso é uma visão
distorcida Mais ou menos, né? e do passado. Mais ou menos, né? Isso não existe mais. Hoje Mas o trabalho... aconteceu em algum momento. Existe, cara. Existe. Pô, existe, né? Galera das fábricas trabalhando 12 horas por dia, cara. Nossa fábrica, os caras trabalham 2 turnos, 12 horas por dia. Como que isso não é exploração, né? Eu acho um absurdo, cara. Eu acho absurdo. Eu fiz aquele vídeo da Shein e pô, tem denúncias das costureiras trabalhando 16, 18 horas por dia. É um absurdo, cara. Não devia... A China, como ditadura do proletariado, que é o que eles vendem, né, essa ideia de que eles são uma ditadura do proletariado, não deveria mais ser assim. 2023 já, a China já deveria estar mudando isso, ou já deveria ter mudado. Eu entendo que essas mudanças não podem ser de uma hora para outra, porque senão o custo vai subir muito. E as fábricas simplesmente vão embora. Então, a China compensa isso com qualidade e com logística, como já falei em vários outros vídeos. Mas já, né, tem que começar a caminhar mais rápido, né? Um momento. Aconteceu em algum momento nas chamadas zonas especiais. Né? A China tinha algumas zonas especiais onde isso aconteceu, mas fazem 20 anos que não acontece isso. Isso aconteceu pelo país inteiro e acontece ainda, cara. Zonas especiais foram diferentes. Zonas especiais era como se fosse uma janela da China para o mundo. E aí ali existiam algumas regras econômicas que eles utilizavam que no resto do país não utilizavam. Mas de resto, questão de fábrica, de exploração, de trabalhar muitas horas, isso acontece até hoje. Tá? Essas zonas especiais foram O que eram as zonas especiais? eram zonas onde você tinha menos proteção trabalhista, onde você podia explorar mais a força de trabalho. Tá? Isso é uma... O negócio das zonas econômicas especiais era a facilidade de fazer negócio mesmo, porque a China controlava muita coisa nos anos 80. O governo controlava muita coisa, ainda controla, mas era mais, né? A saúde era pública, a educação era toda pública, depois foi privatizando com o Deng Xiaoping. Hoje o Xi Jinping está nacionalizando de novo algumas coisas. E aí essas zonas facilitavam muita coisa a questão de comércio, porque eles entenderam que eles tinham que ser mais ágeis. Não podia ser tão travado como era antes, né? Isso é uma visão do passado. Eram algumas cidades só, tá? Um total gigantesco que é a China. E isso é uma visão do passado. É coisa assim de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Não, tá? cara. Não me lembro exatamente, mas não existe mais. Hoje não é mais por isso. Hoje o trabalhador da indústria na China, em média, já recebe mais que o trabalhador da indústria no Brasil. Sim. Então já não é mais esse o problema. Tá? Claro sim. que um trabalhador da indústria na China ainda recebe menos que um trabalhador da indústria na Alemanha. Entendi. Mas quantas horas um chinês precisa trabalhar para fazer todo esse dinheiro? A gente tem que comparar isso aí, né? Mas já não é mais isso. Hoje a China ela é muito competitiva por causa de logística, né? Por causa de escala de produção, que eles conseguem ter uma escala que ninguém consegue ter. Como você produz com uma escala muito grande, você pode ter uma mínima fração de lucro em cada peça, que no montante vai dar um lucro interessante. Então hoje é muito mais por isso do que por exploração, né? Mas é isso, cara, assim, a gente não sabe como é que vai ser o comunismo. O que a gente sabe é como ele não vai ser. Tá? Mas dizer como ele seria idealizar o comunismo. Assim, tem, né, gente? Tem exploração na China. Eu já falei isso em vários vídeos e falei aqui de novo, né? Eu acho muito errado isso dos caras terem que trabalhar tantas horas. Para vocês terem uma ideia, né? Eu trabalho para uma empresa que é chinesa, mas eu trabalho para a parte europeia dessa empresa. Então, o nosso RH é na Europa. Por conta disso, eu só trabalho 40 horas por semana. O pessoal que trabalha na parte chinesa da empresa trabalha 48 horas por semana. Então, eles têm que trabalhar o sábado, todos os sábados. Então, eu acho que isso já devia ter passado, né? Porque a gente já está vendo quantos países aí rumando para 4 dias por semana de trabalho, né? Porque eles estão vendo que a produtividade aumenta, ou pelo menos se mantém, e 3 dias de fim de semana. Enquanto isso, a China está aqui, né? Então, infelizmente, ainda tem muita coisa para melhorar na China.